Você conhece alguém que tem a psoríase? Hashtag sim ou não no 12997167989. Lembrando que você também pode mandar sua participação, sua dúvida, sua questão com a sua pele, seu comentário, um recadinho pra mim e pro Lucas. Olha que maravilha. Usando a hashtag falando nisso, nesse número aqui, ó, 997167989. Hoje nós sortearemos 4 ingressos para o Cinemark, tá? Para a família toda, estamos muito generosos hoje. 4? Né, 4. Para uma pessoa só? Para uma pessoa só. Então use a hashtag falando nisso, não esquece, tá? Porque para concorrer precisa da hashtag falando nisso nesse número aqui, tá? Manda a sua participação que a gente está esperando. Que abundância, hein, gente? Tem que aproveitar, né? Com certeza. Não Bom, é sempre que a gente está fazendo. É, então, um dia especial mesmo, tá certo. Bom, hoje o assunto é saúde da pele, então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a psoríase. Muitas pessoas não entendem o que é, então a gente vai entender o que é, diagnóstico e também os cuidados. Porque muitas vezes também as doenças dermatológicas são vistas como questões estéticas, né? Mas elas podem impactar na saúde, no bem-estar e até na parte emocional dos pacientes. Então, para responder as nossas dúvidas hoje sobre esse assunto, aqui no estúdio a gente recebe a dermatologista, que é parceira da Vale Infusões, a doutora Natália Roma. Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Obrigada. Dentro do nosso assunto de hoje, que é até a perguntinha da enquete, doutora, o que é a psoríase e por que ela acontece? A psoríase, ela é uma doença inflamatória da pele e ela acontece por questões genéticas. A pessoa tem que ter a genética para poder desenvolver a psoríase. Então, por conta disso, isso gera uma resposta inflamatória na pele diferente do que deveria ser e a psoríase acontece. Doutora, a gente fala em psoríase, a gente sabe que são feridas que dão aqui no corpo, né? Ou em algum lugar do corpo. No meu caso, aparece muito aqui na cabeça. Você tem, né? Tenho, infelizmente. Eu achava que era dermatite seborreica, que eu também tenho. Olha, eu rosáceas, que eu também tenho. Gente, eu tenho rosáceas. Eu vou deixar eles com a doutora e vou me... Não, eu tenho que ir na Vale Infusões fazer uma consulta, isso sim, né? Sim, exatamente. Para cuidar de tudo isso. Mas, doutora, ela só dá no lado externo do corpo ou pode dar também no lado interno, no revestimento de órgãos ou não? A psoríase, ela é primordialmente da pele, mas ela pode acometer as articulações também. E a gente chama de artrite psoriásica. Olha. A maior parte das pessoas desenvolve a doença primeiro na pele e depois nas articulações, mas algumas pessoas podem ter somente a psoríase articular. Ah, tá. Se eu não me engano, desculpa mãe se eu tô falando besteira, a minha mãe tem psoríase e você falou que é uma coisa genética, né? Então eu poderia ter também. Poderia. A sua chance de ter psoríase é maior do que uma pessoa que não tem na família. Mas a hereditariedade não é tão marcante assim. Então, assim, mesmo que a sua mãe tenha, a chance de você não ter é maior do que ter. Mas em comparação com quem não tem história familiar, a sua chance é maior. E ela tem um fator emocional também, né? Ou não? Sim. O fator emocional, ele pode atuar como um gatilho para a psoríase aparecer, ou ele pode atuar como um fator que agrava o quadro de psoríase. Tá, entendi. É interessante porque muitas vezes o nosso corpo ele responde ao estresse, né? Demais. Sofrendo, né? Sim. Seja dor de estômago, por exemplo, a caspa também está ligado muito à questão de estresse também, né? Sim, a dermatite seborreica, ela é muito associada ao estresse, muito. É uma das doenças dermatológicas que a gente sempre fala, não, essa realmente tem uma influência muito importante do estresse. Pois é. A psoríase, ela é uma doença contagiosa, por exemplo, o Lucas tem, então... Eu devo ficar um pouquinho longe dele. Mas é legal falar isso, sabe por quê? Porque a psoríase, eu tô falando porque eu tenho, tá, gente? Então, intimida até a pessoa que tem, né, por conta disso. Sim, a gente fica até, não vou dizer vergonha, mas a gente sente um certo constrangimento, né? E aí a gente fica com medo até mesmo de passar, e por ser uma ferida que não é muito bonita de se ver, né, a gente já pensa assim, nossa, vou passar a pereba pros outros. Sim. Né? Não, a psoríase não é contagiosa. Qualquer pessoa pode ter contato com o paciente com psoríase e não vai pegar a psoríase do paciente. Quais os sinais de quem tem a psoríase, né? Claro, tem essas questões muito notáveis que são na pele. Sim. Mas quais sinais que a psoríase está acontecendo naquela pessoa que ela deve imediatamente procurar um médico? A psoríase, ela se manifesta com o aparecimento de algumas placas pelo corpo. Então, são lesões grandes, mais extensas, vermelhas, normalmente, assim, às vezes podem ter 10 centímetros de diâmetro. E elas costumam acometer mais as faces que a gente chama extensoras dos membros. Então, acomete essa região aqui dos braços, essa região aqui das pernas. Ela pode acometer o couro cabeludo, pode acometer as costas na região lombar e pode acometer as articulações também.
Doutora, a gente pensa em feridas assim, já pensa assim, vou pro sol secar essa ferida, que o sol vai ser ótimo, então vou tomar sol. Isso é bacana ou não? No caso específico da psoríase, a radiação ultravioleta, ela pode atuar como um fator anti-inflamatório, mas não, a gente também não recomenda tomar sol indiscriminadamente, né? Mas muitos pacientes, inclusive, falam, quando eu vou à praia eu melhoro. Isso acontece sim, porque a radiação tem uma ação anti-inflamatória nas lesões. Interessante, porque o sol é sempre uma coisa, não tome, né? Aquela coisa assim, né? Interessante essa informação. E também pra praia dá uma desestressada, né, gente? Então acho que até ajuda nesse lado, né? Pode ser isso também. Acho que eu tô precisando ir pra praia. Também, vamos. Vamos. Vamos apresentar falando nisso lá da praia. Ai, meu sonho. Olha, aproveitando, eu quero indicar para vocês a Clínica Vale Infusões, que a doutora Natália é parceira de lá. E lá tem muito conteúdo interessante de todas as especialidades. Se você entrar aqui, ó, na bio, no link da bio, você pode agendar uma consulta diretamente aqui pelo Instagram. Então, fica a minha indicação aí para vocês da Vale Infusões, que é uma clínica com terapias imunológicas, tá? Para as doenças autoimunes. Então, é um atendimento super personalizado para você. Então, fica a dica aí para você. Daqui a pouco a gente volta com mais do nosso assunto de hoje com a doutora Natália, tá bom? Volta para o assunto de hoje. Quero entender um pouquinho qual que é a sua relação com o tema psoríase, tá bom? Uma das conversas nossas sobre isso. Então, a perguntinha da enquete é a seguinte, para você responder #sim ou #não. Você conhece alguém que tenha psoríase? #sim, #não no 12 997167989. Por enquanto está no meio a meio. Quem está assistindo o programa pode responder #sim, porque eu tenho e você me conhece. É verdade. Então vai 100% sim, porque o Lucas tem. Pode mandar, viu? Olha, lembrando que você pode participar também com sua dúvida, contando seu relato, fazendo alguma coisa, perguntando alguma coisa para a doutora, tá bom? Usando o #falando nisso. Estamos muito generosos hoje. Você ganha 4 ingressos para o Cinemark, tá? Esse aqui é o que o Lucas está mostrando para vocês. Neste número, 997167989. 4 ingressos para uma pessoa só, que vai ser sorteado no último bloco. Parabéns, mas tem que produção. Tem que usar a #falando nisso, tá, gente? Para concorrer, imagina. Muito legal, né? Muito, 4. demais. Gostei, produção, tá generosa. Né? Vamos continuar a nossa conversa aqui com a doutora, que eu acho que é importante, doutora, a gente comentar um pouquinho. A doutora Natália Roma é parceira da Vale Infusões. Então, ela está ajudando a gente a entender, como dermatologista, o tratamento e também o diagnóstico. Vamos pensar em diagnóstico. Você, como dermatologista, você bate o olho, doutor, e já consegue ver? É algo clínico esse diagnóstico na consulta ou precisa fazer algum tipo de exame? Na maior parte das vezes, o diagnóstico é clínico. Só no exame clínico nós já conseguimos diagnosticar. Em alguns casos, onde a gente tem alguma dúvida, por exemplo, uma psoríase na planta dos pés, na palma das mãos, ou mesmo de couro cabeludo, em alguns casos a gente opta por fazer uma biópsia para confirmar esse diagnóstico. Os tratamentos, como eles são? São de passar um creminho? Você aí em casa que adora se automedicar? Não pode, né? Não pode, gente. Então, assim, o tratamento escolhido, ele vai depender da extensão da psoríase do paciente, se é uma plaquinha só ou se ela ocupa uma área grande do corpo e da área afetada. Por exemplo, a gente tem algumas áreas especiais, como o couro cabeludo, a palma da mão, a planta dos pés, que não são áreas muito grandes, mas que atrapalham muito a qualidade de vida do paciente. Então, o tratamento de escolha vai depender disso. Então, a gente pode fazer ou tratamentos tópicos, que seriam com pomadas. Em alguns casos, a gente pode entrar com fototerapia, que é a terapia com UVB, ou a gente pode entrar com alguns medicamentos, principalmente os imunobiológicos, que revolucionaram o tratamento da psoríase e melhoraram muito a qualidade de vida dos pacientes. Tá certo. Tem bastante participação chegando, como a Cláudia de Taubaté, ela acabou de mandar pra gente aqui, com o #falando nisso, vai concorrer então ao sorteio dos 4 convites, só que tem que ser tudo juntinho, tá, Cláudia? Então manda de novo, da maneira que está escrito aí no canto superior da sua tela, o canto direito, tá aí, ó, #falando isso tudo juntinho, escreve de novo assim pra gente, tá certo? Ela comenta aqui #sim, que ela conhece quem tem a psoríase. Acredito que essas pessoas ficam até intimidadas ao saírem de casa. Doutora, você percebe isso no consultório das pessoas que têm? Sim, é verdade. Principalmente quanto maior a extensão da doença, porque o paciente tem a descamação das lesões, às vezes tem descamação no couro cabeludo, então a pessoa não quer usar uma roupa escura, porque senão as escamas vão ficar aparecendo, ou não quer levantar a manga da blusa, porque aparecem as lesões. Muitos ficam, sim, intimidados de sair de casa.
Doutora, a gente estava falando dos tratamentos, né? Essa questão que eu falei até da minha mãe, que ela sempre acaba voltando. Com os tratamentos, ela pode desaparecer de vez, nunca mais ter, ou ela sempre vai voltar? Naquela pessoa que tem, né, a propensão a ter. Infelizmente, cura a gente ainda não tem, mas a gente consegue um controle por bastante tempo, né? Então, tudo vai depender do tratamento escolhido, né? E da resposta do paciente. Se nós estamos fazendo um tratamento tópico e o paciente está respondendo bem, está usando ou um shampoo para o couro cabeludo ou uma pomada nas lesões, e isso mantém ele em remissão, ótimo. Mas se a gente vê que isso não está assegurando, a gente vai avançando nas possibilidades de tratamento. A Vilma Maria até mandou pra gente aqui a participação dela, fazendo um comentário que ela conhece, alguém que ficou, ela coloca aqui curada também, que tinha nas mãos, mas na verdade a gente acabou de aprender agora com a doutora Vilma, que é uma remissão. O tratamento deu certo e manteve sem, né? Sim. Obrigado pela participação, um beijo pra você, Vilma. Vamos mostrar mais uma participação na tela para vocês. A Angélica está concorrendo aos nossos 4 ingressos do cinema, hein, gente? Aproveitem, manda também sua participação com a hashtag falando nisso. Eu tenho e estou bem atacada. Meu caso é genético. Tomar sol é bom? A gente até falou, a gente pode até reforçar isso, né, doutora? Que tomar sol pode ser bom, né? Sim, tomar sol na psoríase é benéfico. A gente não pode considerar que seria um tratamento isolado para a psoríase, mas beneficia os pacientes, sim. Tá certo, eu vou deixar para vocês aqui o Instagram da Vale Infusões. A doutora, ela é parceira da Vale Infusões, né? Então você pode acessar aqui o link da bio, porque lá, se você clicar aqui, olha que bacana, você consegue marcar, agendar a sua consulta, acessar o site também, que tem várias informações sobre os tratamentos. Vale a pena conhecer. Você que quer cuidar da saúde de maneira muito boa, responsável, com profissionais que a gente indica, é só acessar @valeinfusões. De volta para o nosso assunto de hoje, vamos ver agora o resultado final da nossa enquete. A gente quer saber o quanto você está por dentro aí do nosso assunto de hoje. Você conhece alguém que tenha psoríase? 76% diz que sim, 20% diz que não ainda. Mande sua participação aqui pra gente, tá? Agora não dá mais tempo de votar na enquete, né, meu amigo? É verdade, mas dá tempo de você mandar, então, sua perguntinha, sua dúvida, porque quem manda pergunta, participa com a gente. Uma maneira de agradecer a sua companhia, a gente está dando de presente aqui 4 convites para o cinema, tá bom? Tudo para uma pessoa só. Então, aqui no 12997167989, da maneira que está escrito aqui em cima, hashtag falando nisso, tudo juntinho para contar a sua participação. E aqui no estúdio a gente tem a presença da dermatologista Natália Roma, que é parceira da Vale Infusões. Doutora, além da psoríase, que a gente estava falando sobre isso, quais as doenças mais comuns de pele também que aparecem lá no consultório? Bom, aparece bastante acne, melasma, rosácea, das inflamatórias também tem a dermatite atópica, acho que micoses seriam as principais. Tá certo. O Elias mandou pra gente perguntinha, tá participando já também do nosso sorteio, porque colocou hashtag falando nisso certinho, tudo juntinho. Doutora, a psoríase é uma doença autoimune e tem ligação com a cor da pele? A psoríase ela é uma doença imunomediada, que nós falamos, né? Então, ela tem uma participação muito importante do sistema imunológico. Pacientes com tonalidade de pele, fototipo que a gente fala 1, 2, são mais acometidos pela psoríase do que os pacientes com fototipos mais altos, 5, 6. Mas não é uma regra, todos os fototipos podem ter. Olha só, a Laís, de São José dos Campos, também mandou uma pergunta em relação a isso. Doutora Natália, é verdade que a pele mais clara tem mais chances de ter a psoríase? Eu tive no couro cabeludo e posso ter de novo. Inclusive, a relação da cor da pele tem a ver com a região do corpo que você pode ter ou não? Com a região, não necessariamente, mas realmente as pessoas de pele mais clara têm uma tendência maior a ter, por ter uma genética mais favorável ao aparecimento da psoríase. Tá, interessante que o Venâncio mandou uma fotinho. Obrigado, Venâncio, pela sua participação. A gente fica muito feliz. É claro que a doutora, por uma foto, ela não pode dar diagnóstico, até mesmo num programa ao vivo ela não pode fazer isso, mas a gente pode comentar um pouquinho do seu caso aqui, tá? Até pra gente ajudar você em casa a entender um pouquinho melhor. Diz que tem alguns meses que apareceu na mão dele uma alergia áspera. Não ligou porque ele trabalha com construção civil, mexe com cimento, sempre dá essa alergia, mas sara, exceto essa que ficou. Claro que a gente já indica para você, meu querido, buscar a ajuda de um médico, tá bom? Que é importante. Mas ele quer saber se pode ser psoríase, doutora.
Bom, pelo tipo de trabalho que ele exerce, a probabilidade maior é que seja uma dermatite de contato. O cimento é uma substância muito implicada nas dermatites de contato, mas a gente precisa realmente de uma avaliação clínica, pessoalmente, para poder fechar esse diagnóstico. Olha só, o Rony de Caçapava mandou pra gente. Boa tarde, vocês são muito simpáticos. Obrigada, viu, Rony? Que gentil, né, amiga? Muito. Obrigado. Meu irmão tem psoríase que já deu no corpo todo, perdeu até as unhas. Enfim, sofre bastante, mas Deus cuida dele sempre. Sinto muito, viu, Rony? Você mandou a hashtag falando nisso, mas tá separado. Manda de novo com a hashtag juntinha, tá? Falando nisso pra você concorrer aos 4 ingressos do cinema de hoje, viu? Existe isso, doutora? Você pode perder as unhas por conta da psoríase? Sim, quando o processo inflamatório é muito intenso, pode acontecer isso, a psoríase pode chegar a um quadro que a gente chama de eritrodermia, em que acomete o corpo todo, os pacientes ficam com a pele muito avermelhada, é até uma situação mais emergencial. Esses pacientes muitas vezes acabam precisando dos medicamentos imunobiológicos. A Tânia aqui de São José manda pra gente um comentário e pergunta que é importante a gente reforçar de novo, tá, Tânia? E tudo bem, a gente entende as coisas conforme elas vão acontecendo e a informação vem para explicar para a gente. Porque em 2014, diz que o filho foi tratado com medicamentos manipulados, porém não tem a explicação de como ele pegou. Ela quer entender um pouquinho sobre essa contaminação ou como isso aparece na pele. Vamos reforçar, doutora, sobre isso? Sim, a psoríase ela não é uma doença contagiosa, ela é uma doença de base genética. Então, se ele manifestou a psoríase, é porque havia na genética dele essa informação e em algum momento, né, as condições ambientais, o momento que ele estava vivendo, propiciou o aparecimento dela, mas ele não pegou de ninguém. Olha, a gente daqui a pouco volta a falar sobre o nosso assunto de hoje, cuidados com a pele, com a doutora Natália, que é parceira da clínica Vale Infusões, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? O Instagram é Vale Infusões mesmo, como eu tô dizendo, lá tem muito conteúdo. Se você está precisando de qualquer tratamento de saúde, vale a pena vocês verem. No link da bio aqui a gente vai reforçar e mostrar para vocês. Dá para vocês já agendar uma consulta online, dá para acessar o site. Então fica a dica aí para vocês, vale a pena fazer um tratamento personalizado aí na clínica Vale Infusões, tá bom? Agora a gente volta com a sua participação sobre o nosso assunto de hoje. Vamos ver? A Rosângela Vobina. Sim, conheço. Minha irmã tem e morro de dó dela. Até mandou uma fotinho pra gente que tem esse aspecto um pouco mais ralado. Eu tava aqui conversando com a doutora no intervalo, gente, sobre isso, que tem umas que tem um aspecto um pouco mais esbranquiçado, tem umas que tem um aspecto mais avermelhado, né? Sim, algumas lesões elas aparecem como algumas placas mais vermelhas e outras acabam tendo um pouco mais de descamação. Ficam umas escamas, a gente chama de micáceas, porque parece mica. Então ela fica branquinha, meio branco prateado, mais ou menos assim. Isso tem a ver com o diagnóstico precoce ou não? Ela atingiu um outro estágio ou não? Não, não tem a ver, porque o mesmo paciente, em determinados momentos, ele pode apresentar, às vezes, as lesões um pouco mais avermelhadas ou, às vezes, um pouco mais descamativas. Não tem a ver com ser pior ou melhor. Uhum. Tá certo, doutora. A Lúcia Helena mandou pra gente um depoimento. Olha só, ela diz que tem psoríase. Ela comenta o que ela faz de tratamento, doutora. Usa muito hidratante, óleo de banho, mantém as vitaminas D e B12 sempre em dia. Ela comenta que é muito importante. A doutora já vai reforçar isso, tá? E quando necessário, ela usa um creme dermatológico. Mantém uma boa alimentação e faz hidroginástica há anos. Eu acho que você está de parabéns. Ela tá mesmo. Ela tá mesmo, ela tá de parabéns mesmo. Muitos fatores também influenciam nesse controle da psoríase, né? A própria manter os níveis de vitamina D em dia são muito importantes. Eles estão mais relacionados com a manutenção da estabilidade da doença. Então é importante ter esse olhar. A vitamina B12, ela também está muito implicada na divisão celular e na psoríase a gente tem essa divisão celular muito aumentada, então ela é importante também. Estilo de vida, bons hábitos, atividade física, uma boa alimentação, os cuidados com a pele, o uso do hidratante, ela está realmente de parabéns. Arrasou, viu? A Luciane, de Campos do Jordão, mandou pra gente qual a diferença entre psoríase e dermatite? Como que a gente consegue diferenciar as questões da pele? Tá.
A palavra dermatite, ela é um termo genérico, ela fala de uma doença inflamatória da pele. Aí dentro das dermatites, nós podemos ter vários tipos. Então, a psoríase é um tipo de dermatite. Aí nós temos também a dermatite atópica, que algumas pessoas falam apenas dermatite. Talvez seja essa a diferença que ela quis entender. Então, assim, ambas são doenças inflamatórias da pele. Mas a dermatite atópica, na maior parte das vezes, ela começa mais na infância e a psoríase, ela acaba atingindo mais a idade adulta e elas têm diferenças entre os padrões inflamatórios, o tipo de lesão, a área cometida, mas são doenças que, se tem uma gravidade, podem atrapalhar muito a qualidade de vida do paciente. Olha só, a Conceição, ela colocou hashtag falando disso tudo juntinho, vai concorrer então esse par de, na verdade, 4 convites para o cinema, tá bom? Pode mandar ainda a sua pergunta que dá tempo de você participar do sorteio. Minha menina tem isso nos pés. Eu evito ela usar sandália porque fica escorregando. É uma questão de segurança também, né? E é bem incômodo, na verdade, viu? Eu também tenho na sola do pé. Aliás, eu tô com um pouquinho. Você acredita? Ai, que saco. Jura? Eu fui secar o pé hoje na academia e vi que tava com um pouquinho. Oh, meu Deus. É chato mesmo. Espero que ela melhore. Minha amiga, obrigada pela participação. Você viu? também, meu amigo. Espero Ai, que por você favor. melhore. O Renato Júnior, de Taubaté, que está sempre aqui com a gente. Hashtag sim. O Lucas, olha, ele conhece você. Doutora, a psoríase tem alguma relação com o vitiligo? Interessante essa pergunta. E está concorrendo aos nossos 4 ingressos, hein, Renata? Daqui a pouco. Muitos pacientes podem ter essa coexistência de ter a psoríase e também ter o vitiligo. Não é toda hora que a gente encontra, mas muitos pacientes têm ambas as doenças. Interessante, né? Acho que o mais importante é a gente pensar também nessa questão de diagnóstico e tratamento, né, doutora? Como que é feito o tratamento? É remédio ou é pomada que se passa? O tratamento vai depender da área acometida no corpo do paciente e do impacto na qualidade de vida que a psoríase está trazendo para esse paciente. Então, a gente pode usar desde pomadas para aqueles pacientes que têm lesões não muito extensas, tem pacientes, às vezes, que têm uma placa no joelho. Então, esse paciente, a gente acaba optando por usar um tratamento tópico. Mas conforme a psoríase vai ocupando outras áreas ou tem acometimento de áreas especiais, como palma de mão, planta de pé, couro cabeludo ou mesmo as articulações, às vezes a gente pode optar por tratamentos por via oral ou os imunobiológicos, que são medicamentos injetáveis e que melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes. Tá certo. A Isabel, de São José dos Campos, está concorrendo aos nossos 4 ingressos do Cinemark. E sim, conheço uma pessoa que tem. Inclusive, com esse tempo seco, piora bem. O pó e cheiro de perfumes podem piorar os sintomas? Isso é interessante, né? Eu até ia perguntar mesmo se os produtos de skincare também podem piorar, mas nesse caso o tempo também? O tempo seco pode piorar sim, porque ele acaba interferindo no grau de hidratação da pele. Todo paciente que tem uma dermatite crônica, ele precisa estar com essa pele bem hidratada, porque isso ajuda no controle da doença. E sim, alguns produtos podem atuar como irritantes da pele e piorar um pouquinho o aspecto das lesões, a coceira e o incômodo. O Maurício mandou hashtag falando nisso, daqui a pouquinho já tem o sorteio, meu amigo. E ele comenta que tem dermatite atópica, muito parecida com psoríase. Os sintomas aparecem no calor e quando estou estressado. Fiz vários tipos de exames e tratamentos, mas o que ameniza é ficar calmo, doutora. É importante a gente manejar esse estresse? Sim, é muito importante, né? Eu sempre falo para os pacientes, alguns até meio se sentem culpados. Ai, meu Deus, eu sei que a psoríase piorou porque eu estou estressada, é culpa minha. Não é bem assim, mas eu sempre falo, o que é que quando a gente não está bem psicologicamente não piora, não é mesmo? Se a pessoa tem pressão alta, se ela não está bem psicologicamente, a pressão fica mais difícil de ser controlada. Com as dermatites também é assim, as doenças de pele têm muita ligação com questões de ansiedade, depressão. Então, precisa ter esse olhar. Se o paciente tem alguma questão de ordem emocional, é importante tratar, porque manter o controle emocional vai ajudar o paciente em vários âmbitos, mas vai contribuir também para a melhora da dermatite ou da psoríase. Muito legal, né? As informações que a gente tem aprendido hoje. Eu quero deixar para vocês o Instagram da Vale Infusões, tá bom? Lá tem muito tratamento personalizado para vocês. Tá espelhando aí? Tá. Tem muito conteúdo sobre saúde. Se você quer marcar uma consulta, você já consegue entrar aqui, ó, no link da bio, acessar o site, entender melhor sobre a clínica, que é super legal. A doutora Natália é parceira da clínica, então foi muito legal saber um pouco mais sobre isso. Acho que se você tiver qualquer dúvida, se sua participação não foi aqui para a tela, mande uma mensagem lá para a clínica que eles podem sanar as dúvidas de vocês, tá bom?
Tá certo. Lembrando que os imunobiológicos que a doutora citou, você vai encontrar esse tratamento na Vale Infusões. Então, legal por isso mesmo. Doutora, muito obrigado por vir aqui, trazer pra gente informações e responder de maneira tão didática. Obrigado. Sim, obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada. Vamos de sorteio. Quem foi o sortudo do dia que conseguiu 4 convites para o cinema? Angélica! Aê! Parabéns, viu, Angélica? Obrigada pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouco. Sortuda mesmo. Teve muita perguntinha hoje. Aliás, todo mundo que participou, muito obrigado, viu, pelo carinho e companhia de vocês. Amanhã é um programa que eu sei que bomba bastante. Vamos falar de direito previdenciário. Obrigada pela companhia. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.